Olá, vamos pensar um pouquinho sobre conselhos sábios para a nossa vida, extraídos de Provérbios, este livro que nos foi dado como uma herança de Deus. Você sabe que Provérbios tem 31 capítulos, né? O que seria interessante se você pudesse traçar aí um plano de leitura deste livro todo, lendo um capítulo dele por dia, e você poderia ler este livro 12 vezes num ano. Eu creio que depois de um ano, grandes transformações vão acontecer dentro do seu coração. Capítulo 4 tem 3 aspectos importantes que eu quero destacar nesse nosso momento aqui. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estejai atentos para conhecerdes a prudência, que eu vos dou boa doutrina, e não deixes, portanto, a minha lei. Porque quando eu era tenro, pequeno, na companhia do meu pai, e único diante da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, mas não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. O primeiro aspecto que eu quero destacar aqui tem a ver com a relação pais e filhos. Nós falamos sobre isso alguns domingos atrás na igreja. Mas é impressionante como a Bíblia adiciona a essa relação pais e filhos um elemento sobrenatural de Deus. O que é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que a relação pais e filhos é uma relação de autoridade que é permeada ou dirigida ou abençoada por Deus. Os filhos às vezes demoram para entender a importância e a necessidade de se sujeitarem aos seus pais. E às vezes se dão muito mal nisso. No texto, Salomão diz: olha, quando eu era pequenininho, meu pai falava comigo e eu ouvia. Ainda hoje, eu estava aqui, logo que cheguei no estúdio, quase saindo do carro, e os pais estavam levando as crianças para uma escola que tem aqui próximo. E eu estava ao lado do carro quando eu vi um pai vindo com um garoto de mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, e o pai vinha com a mão no ombro dele e vinha conversando, e me chamou a atenção porque o pai vinha falando alguma coisa, e eu me aquietei para que eu pudesse ouvir algumas das suas palavras. E ele vinha dando instruções para o filho, e ele vinha dizendo assim: meu filho, fuja de pessoas que gostam de confusão, porque existem pessoas que amam confusão, então fuja dessas pessoas. E ele passou e foi embora. E eu achei a cena muito bonita, muito adequada, que realmente reflete o que esse texto diz. Uma criança ouvindo atentamente a voz do seu pai e um conselho sábio que vem da parte do pai e que prepara o caminho e o futuro dessa criança. O problema é que quando essa turma chega naquela fase da adolescência e da juventude, e alguns até enveredam ainda pela fase adulta, começam a achar que já são senhores de si, que são donos do seu próprio nariz, que já sabem tomar as suas próprias decisões. E às vezes há uma forte tendência dos filhos de esquecerem o que os pais dizem e se apartarem da orientação dos seus pais. E como consequência, muitos deles se dão muito mal. Eles abandonam aquilo que os pais lhes deram como herança e, obviamente, ficam desprotegidos. Presta atenção, diz assim: não abandones o que o seu pai ensina, porque isso te guardará. Ame este conhecimento, porque este conhecimento te protegerá. Não é? Então, é notável que às vezes alguns filhos se deem muito mal em várias áreas da vida, seja em relacionamento afetivo, seja na vida profissional, seja no relacionamento com o mundo, na vida profissional, nos relacionamentos estabelecidos entre amigos, e às vezes as pessoas se dão muito mal simplesmente porque não aprenderam a guardar, a reter no coração aquilo que os pais tantas vezes falaram por eles. Por isso o apelo aqui, o conselho sábio: ouve, filho, e aceita as minhas palavras, e então os seus anos de vida se multiplicarão. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque do coração procedem as fontes
da vida. Lembra quando Jesus foi abordado? Alguns fariseus disseram, olha, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. E Jesus diz, o problema não é esse. O máximo que eles podem é conseguir aí uma infecção, quem sabe adquirir alguns vermes, nada que não possa ser tratado, né, com antielmíntico. O problema não é esse. A higiene é boa. Lavar a mão antes de comer é algo bom. Mas o maior problema não é o que está entrando pela boca, mas o que está saindo dela. Porque isso nasce dentro do coração. E do coração nasce o adultério. Do coração nasce o mau pensamento. Do coração nascem as más intenções, a maldade, a maledicência, a mentira. Essas coisas naturalmente brotam do coração humano. Por isso o conselho de Provérbios é: cuide do seu coração. Cuide bem do seu coração. Uma boa forma de você cuidar do seu coração, comparando o seu coração com esses conselhos sábios de Provérbios. E honestamente e diligentemente anotando áreas que precisam ser modificadas na sua vida. Lembra, há 2 ou 3 encontros atrás? Clame por sabedoria. Agonize para que você faça uma comparação exata, um diagnóstico claro do seu coração à luz daquilo que nós estamos estudando aqui em Provérbios. E o terceiro conselho é: desvia de ti a falsidade da boca e a perversidade dos lábios. Quando nós abrimos a boca e reproduzimos uma informação que ouvimos sem ter certeza de que é uma informação real, ou numa outra circunstância, quando nós reproduzimos um fato sobre a vida de uma pessoa sem que essa pessoa tenha nos dado autorização para falar dela, então nós estamos sendo falsos com os nossos lábios. São as duas ocasiões. Ou quando você fala e você não tem certeza se é verdade, ou quando você fala de alguém e essa pessoa não autorizou você a falar dela. Ela não diz para você, não, isso aí você pode realmente compartilhar com seu marido, sua esposa, a pessoa mais íntima, o seu grupo familiar, outras pessoas, o seu vizinho. Não, você pode falar de mim. Se a pessoa não lhe deu essa autorização, então você não pode falar dela. Se você falar, isso está sendo falsidade. E o conselho diz, desvia de você a falsidade. 3 conselhos muito sábios aos filhos que ouçam, que guardem no coração a orientação dos seus pais. Aprenda a ouvir os seus pais. Lembra disso? Já falamos sobre isso aqui. Você é uma pessoa que é capaz de ouvir até o fim e antes de responder, refletir sobre aquilo que você ouviu? Ou você é aquele tipo de pessoa que quando seu pai e sua mãe começam a falar, você já corta e você já tem uma justificativa e você já tem algo para rebater e você está perdendo seu tempo, está sendo insensato. O Provérbio diz, olha, ouça seu pai, ouça sua mãe. Como você os ouvia quando você era um garoto e o seu pai colocava a mão sobre o seu ombro, como era fácil para você ouvir naquela época. Se você hoje é um jovem ou um adolescente, ou quem sabe um adulto e você ainda vive com seus pais, ouça seus pais. Mesmo que você seja casado, ouça seu pai, ouça sua mãe. Sabedoria de Deus. Guarde o seu coração. Sonde o seu coração, examine o seu coração. O que é que está saindo daí? Uma boa dica de Jesus. A boca fala do que está cheio, o coração. Então, um jeito bom da gente entender o nosso coração é ouvindo a nossa própria fala. O que é que sai da sua boca? Sai sempre uma palavra negativa? Sempre uma palavra de maldição? Sempre uma palavra de murmuração? Você está sempre reclamando de alguma coisa? Seja das pessoas, seja do trânsito, seja do seu cônjuge, seja dos seus filhos, da sua casa, do seu patrão, do salário que você recebe. Você está o tempo todo reclamando, murmurando, você está falando coisas que você não sabe se são reais ou não, se são verídicas ou não. Sonde o seu coração. A boca fala do que está cheio do coração. Então, ouça a sua própria boca e avalie o seu coração. E o terceiro conselho sábio, desvia de você a falsidade. Cuidado com falsidade. Cuidado.
quando você abre a sua boca e fala sobre alguém. Cuidado quando você cumprimenta essa pessoa, sorri para ela, mas por trás dela você fala, eu não suporto essa pessoa. Você está sendo falso ou está sendo falsa. E Deus está vendo isso. Então trate isso no seu coração para que isso não cresça e torne você uma pessoa tão hipócrita quanto aqueles fariseus lá na época de Jesus. Conselhos de Deus, sabedoria para a minha vida e para a sua vida. Converse aí com o seu pessoal, abra o seu coração, faça uma sondagem do seu coração, deixe os outros conversarem com você e, quem sabe, ouvir um pouco o que as pessoas têm para avaliar acerca do seu próprio coração. Até lá, Deus nos abençoe.